Pronto, pessoal. Começamos aqui a nossa gravação, a nossa aula. Na semana passada nós estudamos a lição 1 e 2, né? Onde nós falamos um pouco, notas introdutórias sobre a parábola. E hoje, na lição 3 e na lição 4, nós já vamos adentrar um pouquinho mais nas parábolas. A proposta do livro, e nem tem tempo para isso e nem espaço, não é analisar parábola por parábola, mas seria analisar o conjunto das parábolas, né? Então, nesse primeiro momento, a pergunta que se deve fazer é: Jesus inovou o ensino através de parábolas? A resposta é sim e não. Não por quê? Porque conforme vimos na aula passada, as parábolas eram recursos muito utilizados tanto no Antigo Testamento como utilizados pelos grandes mestres, né? Então poderíamos citar aí, por exemplo, o Hilel, Gamaliel, Zacaio, Shammai e muitos outros. Os próprios profetas do Antigo Testamento usavam das parábolas, né? Nós vemos isso em Isaías, nós vemos isso em Natã, enfim. E então não era algo novo. Mas qual foi a grande inovação que Jesus fez, por assim dizer, dentro desse ensino? Foi justamente trazer para a realidade das pessoas simples as parábolas. Por quê? Porque as parábolas, elas muitas das vezes, quando você vai, por exemplo, ler alguns livros, né, de rabinos, e ali tem parábolas, elas são um pouco complexas para uma pessoa simples. E Jesus, como um mestre por excelência, ele faz o quê? Ele pega e traz o ensino das parábolas e o deixa disponível a todos os seus ouvintes. Tanto, tanto que ao final dos seus ensinos, o povo ficava admirado. Por quê? Porque o povo compreendia, conseguia compreender o ensino, porque ele falava na linguagem do povo, ele criava suas histórias ou suas parábolas de acordo com o entendimento de seus ouvintes e extraía as suas ilustrações dos fatos do dia a dia do homem comum, né? Então ele fala de eventos rurais, usos e costumes, assuntos domésticos, assuntos familiares, e tudo isso fez com que as parábolas de Jesus elas fossem mais acessíveis do que as parábolas dos grandes mestres, né? Então, se nós pudéssemos dividir as parábolas de Jesus quanto aos assuntos, então nós teríamos aí a primeira divisão que foi, né? Nós teríamos a primeira divisão que foi quanto aos elementos da vida rural. Jesus ele extrai parábolas, cerca de 9 parábolas. É, ele cria suas parábolas por meio dos elementos dessa vida rural. Porque Israel era um país essencialmente agropastoril, onde se destacava a agricultura, o cultivo de grãos, principalmente o trigo. Por isso que o trigo ele é constante nas parábolas de Jesus, né? Depois tinha a figueira, a oliveira, a videira, a criação de ovelhas. Estão conseguindo notar por que essas coisas aparecem constante nas parábolas e nas falas de Jesus? Por quê? Porque o seu público, a maioria, compreendia da vida rural, né? Então Jesus ele usa dos elementos da vida rural para compor suas parábolas, tornando assim o seu ensino acessível a todas as camadas sociais, né? Então, nessa categoria, por exemplo, de vida rural, aí na página 66 do livro texto, nós temos a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda,
da semente, da vinha, da figueira estéril, do vinho, da ovelha perdida, do bom pastor. Então, note que com essas parábolas, Jesus, ele alcança quem? O homem simples do campo. E aqui fica para nós uma grande lição, né? Quando nós fomos pregar, nós conseguimos falar de acordo com o público que nós estamos. Entendeu? Por exemplo, no domingo passado, eu fui pregar em uma igreja muito simples, do nosso campo mesmo. Uma igreja simples. E assim, eu tive todo um cuidado de tentar trazer o máximo a mensagem para o local. Eu não falei nós vai, tá bom? Eu não falei errado, não é isso. O pessoal entende falar simples com falar errado. Mas eu procurei o quê? Evitar algumas coisas, e até porque a temática que eu fui trabalhar, uma temática que eu tive toda uma preocupação de tornar a mensagem acessível para aquela igreja. Para a glória de Deus, eles compreenderam, né? Foi nítido, o irmão que me convidou depois mandou que o pessoal gostou bastante, enfim. Então, eu preciso ter esse cuidado quando eu vou ministrar a palavra, né? E Jesus, ele tinha esse cuidado, né? Então, para falar para um povo agropastoril, ele usou das figuras que o pessoal entendia. Um outro modo que Jesus utilizou para extrair as suas lições foi dos usos e costumes, né? Então, nós temos a parábola das bodas, que era nada mais do que um casamento. Mas Jesus traz esse casamento à luz do seu contexto, né? Do rico insensato, dos assentos e dos convidados, dos talentos e das minas, do juiz iníquo, né? Do bom samaritano, do fariseu e do publicano, e do rico e do Lázaro, usando usos e costumes, usando a dinâmica da sociedade do seu tempo. Jesus também trouxe lições para nós utilizando tudo isso. Jesus também ele extrai lições utilizando a linguagem da família, do cotidiano, do doméstico familiar. Então ele vai falar do filho pródigo. Para nós, até hoje, a parábola do filho pródigo é uma das parábolas que mais tem interpretações. E assim, é a mais conhecida, no entanto, é a menos compreendida. Por quê? Porque nós queremos colocar o filho pródigo dentro da nossa lente ocidental. E Jesus, ele está falando ali a parábola do filho pródigo à luz do contexto familiar da época, né? Dos dois filhos, do credor incompassivo, do mordomo infiel, das 10 virgens. Eita, a parábola que é pregada, 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 e o povo continua pregando errado, é a parábola das 10 virgens, né? Mas o porquê? Porque falta uma compreensão do contexto, né? Parábola da candeia, parábola da dracma perdida. Então, todos esses temas que Jesus utilizou, ele usou a fim de trazer e tornar o seu ensino acessível. Assim, Jesus falava de assuntos profundos, de forma simples, para que pessoas comuns pudessem compreender. Essa eu acho que é uma das grandes lições que fica para nós acerca das parábolas de Cristo, né? Nós, muitas das vezes, que temos, aqui eu estou numa sala de professores, que temos o hábito de estudar, de nos preparar para a aula, e a leitura promove a cultura. Muitas das vezes nós temos a tendência, tá? E isso é natural do ser humano, de querer com que as pessoas venham para o nosso nível. E o verdadeiro mestre, ele é aquele que não abre mão do seu nível de conhecimento, mas ele torna o seu conhecimento acessível a todos. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero falar, por exemplo, da existência de Deus. Opa, tem toda uma série filosófica, tem toda uma série teológica, toda uma base que eu preciso percorrer. Mas como tornar isso acessível para a minha igreja? É isso que eu preciso
compreender, meus irmãos. Então, as parábolas de Jesus, ela nos traz esse grande ensino, a nossa responsabilidade de tornar a mensagem do reino de Deus acessível a todos. Se você consegue fazer isso, você está sendo bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Quanto às parábolas, né? Ainda nós podemos ver o seguinte, que as parábolas de Jesus, além de serem acessíveis, elas traziam lições profundas, né? Só que ao mesmo tempo que elas eram acessíveis, isso é uma coisa muito interessante no ensino de Jesus. Ela era acessível aos simples, mas os doutores não compreendiam as parábolas de Jesus. Vez ou outra vemos doutores da lei, intérpretes, procurando compreender ou entender as parábolas de Jesus. E aí é uma coisa interessante que o próprio Jesus vai responder, né? Que aquilo que ele falava por parábola era para que aqueles doutores, ouvindo, né? Ouvindo não compreendesse e vendo não percebesse. Por quê? Porque o coração deles era endurecidos, mas aos pequeninos foi dado foi dado o privilégio, a oportunidade de conhecer os segredos do reino de Deus, né? Então isso daqui é bem interessante para nós. E aí fica uma pergunta: por que que aqueles fariseus, aqueles doutores não compreendiam? Eles não compreendiam porque era simples demais para a erudição deles? Ou eles não compreendiam porque mesmo com todo o amparato da lei, hermenêutico que eles tinham, eles não eles não eram capazes de compreender as coisas mais simples, né? Eu acho que essa é a pergunta que nós temos que pensar, tá bom? Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Legal, então vamos lá. Vamos aqui usar agora, nós vamos entrar em alguns exemplos de parábolas, né? Só para que vocês possam compreender como que era a dinâmica de Jesus. Por exemplo, um dos assuntos que Jesus mais tratou nas suas parábolas foi sobre o reino de Deus. E esse reino de Deus, Jesus tratava a sua natureza, o seu valor, o seu desenvolvimento, tá bom? Mas Jesus tratou também outros assuntos, né? Jesus tratou a questão do próximo, Jesus tratou a questão do amor ao próximo, a questão da oração. Então, Jesus tratou muitas outras questões. E uma das questões que Jesus tratou, e eu acho essa parábola, ela muito, assim, simples, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, uau, como Jesus era sábio e inteligente. Que é a parábola dos odres velhos, né? Ou vestidos velhos, né? Em odres novos. Isso está lá em Mateus 9, 16 e 17, que vai dizer o seguinte: ninguém deita remendo de pano, né? Ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Fala a verdade, pessoal. Hoje nós sabemos que Jesus aqui está falando acerca da antiga aliança, né? E da aliança, da nova aliança. Mas sem essa explicação, qual que era? Tentar fazer aqui um exercício. Qual que seria o entendimento de vocês acerca dessa parábola? Eu acho que seria isso daí mesmo. Todo mundo fica pensando o que que ele quer falar, né? O que que ele quer falar? O que que passa
na cabeça de Jesus, né? Bem verdade, né, pessoal, que assim, tem um contexto dessa parábola, né? O pessoal chega, os discípulos de João, chega para Jesus, né? E perguntam por quê. Eles e os fariseus jejuavam, mas os discípulos não. E Jesus aí começa a responder, né? Que é porque ele estava ali ainda, enfim, tudo isso, né? É, E aí, só que tinha um pano de fundo maior dentro disso. Qual que era esse pano de fundo? O pano de fundo era, os discípulos de João achavam que os fariseus e eles eram mais espirituais que Jesus e os seus discípulos, entendeu? Na verdade, eles não tinham compreendido ainda que a dinâmica de João e dos seus discípulos, ela estava, por assim dizer, acabando, né? João, claro, Jesus ele continua ainda, mas João ele foi o último profeta no modelo do Antigo Testamento, né? Então, em outras palavras, Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, aquela aliança do Sinai, não estou falando da lei escrita, tá? Mas aquela aliança que foi feita no Sinai, ela, a partir agora da minha ressurreição, quando eu morrer e ressuscitar, ela vai deixar de ser válida, e agora o que vai ser válido é a nova aliança. Em outras palavras, está querendo dizer, não pode haver remendo. Não tem como eu pegar a parte daquela aliança do Sinai e querer aplicar aqui na graça. É uma nova aliança, é uma graça, né? E o próprio escritor aos Hebreus, ele vai lá em Hebreus 8:13 falar sobre isso, né? Dizendo do novo concerto que envelheceu primeiro, não é? Então, o que nós temos que compreender aqui? Que Jesus estava querendo falar acerca ensinamentos, dos ensinamentos que a graça agora tinha e que era superior em relação aos vestidos e odres velhos. Agora, sem entrar na parte da interpretação, eu fico imaginando ali uma costureira que estava escutando Jesus, a compreensão que ela teve dessa parábola. Uau, olha, então eu compreendo isso porque eu trabalho com isso, não é? Uma pessoa ali que faz vinho, que trabalhava com vinho, olha, eu compreendo isso porque eu entendo, é verdade, não pode colocar vinho novo em odre velho, senão você vai estragar, não vai aguentar a pressão, enfim. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, e aí Jesus vai pegar a questão do dia a dia, né? E é uma das parábolas que eu particularmente considero mais lindas, que é a parábola do bom samaritano. E antes de falar aqui dela, eu queria só fazer uma pergunta, pessoal. E queria que, na medida do possível, vocês respondessem. Quem é o bom samaritano dessa parábola? E aí, um de cada vez. Quem é o bom samaritano da parábola? Se eu falar da palavra de Mateus, é isso? Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Que é a parábola do bom samaritano. E aí, quem é o bom samaritano? O bom samaritano foi o homem que estava subindo de Samaria, né? Que socorreu o viajante. Está falando de simbolismo. Boa. Agora, esse bom samaritano, ele aponta para quem? A igreja, gentil. Aponta para Jesus, né? Pela bondade dele, né? E pelo próximo. Acho que como falou.
Acho que como mostrou o pessoal que era envolvido com a religião lá, acho que é apontado para os gentios, né? Que não vai para o culto, não faz assim algo, né, religioso e ajudou aquele que precisava. E aí, alguém mais quer comentar? Eu também acho que é o gentil, a igreja, né? Que veio de formação gentílica. Legal. Pessoal, vamos lá, ó. Por muito tempo, teve alguém que falou aqui que os bons samaritanos é Jesus. Essa foi uma interpretação, inclusive dada, eu acho que foi pelo primeiro, a priori pelo Orígenes. Depois o Agostinho vai abraçar essa ideia. Só que não é o que Jesus está. Jesus não está querendo dizer que ele ali é o bom samaritano. Quem é o bom samaritano? Vamos entender o contexto? E aqui nós já vamos trabalhar uma questão muito importante na parábola, a partir da parábola do bom samaritano, tá? Toda parábola ela tem um núcleo, um centro, uma tônica, ok? E para eu entender essa tônica, eu preciso muitas das vezes ir para o contexto, ou para a parábola anterior, como é o caso de Mateus 13, que é uma parábola atrás da outra, uma vai explicando a outra, entendeu? Em Lucas a mesma coisa. O que que acontece? Chega ali para Jesus, um doutor da lei, e pergunta, Senhor, quem é o meu próximo? Né? O que está acontecendo aqui? Jesus, ele, se você pegar todo o contexto, né? Jesus ele está conversando aqui acerca da missão dos 70, aí depois ele vai se alegrar ali com aquela questão do jeito que os 70 trouxeram a mensagem de tudo que aconteceu, entendeu? E aí, na sequência, né, levanta-se um, um doutor da lei ali, que é um jovem, né, identificado lá em Mateus, enfim, e faz para Jesus uma pergunta, mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Mas ele faz essa pergunta para colocar Jesus à prova. E Jesus pergunta, ó, você faz o que está escrito na lei. E aquele homem, ele respondeu, né? Jesus responde, ó, amarás o teu próximo, tal, tal. Ele responde para Jesus, e aí Jesus faz, pois bem, faz isso e vive. Ele, porém, querendo justificar-se, ele vai perguntar para Jesus, mas quem é o meu próximo? Entendeu? E aí Jesus, ele vai e conta a parábola do bom samaritano. Então, note, é um jovem, doutor da lei, chega para Jesus e quer saber acerca da vida eterna. Jesus faz com que ele mesmo respondesse. Entendeu? E aí depois, aquele mesmo homem tentando se justificar, ele vai perguntar, mas quem é o meu próximo? Entendeu? A priori, Jesus aqui, vamos falar assim humanamente, estava numa saia justa. Por quê? Porque se Jesus ele responde que o próximo é os judeus, os gentios que ali estavam iam deixar de segui-los. Não que Jesus fosse preocupado com os seguidores, tá, pessoal? Se ele falasse que eram os gentios, os judeus teriam motivo para, de repente, apedrejá-lo, enfim, ou deixá-lo de seguir. Aí Jesus começa a contar uma parábola, né? Aí Jesus vai falar, olha, desceu um homem, né? Deixa eu abrir aqui no texto bíblico, tá dizendo assim, ó. Então Jesus respondeu, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de salteadores que o roubaram, e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Note que Jesus não fala a origem desse homem que foi espancado, só fala que era um homem, tá? Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e vendo-o, passou longe. De igual modo, também o levita chegou àquele lugar, e quando viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se, e
e vendo-o, encheu-se de compaixão. Chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastardes a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor Dali respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Pode ver que o doutor aqui, o jovem, nem responde que foi o samaritano, né? Devido à separação, à briga racial que existia entre eles, racial e religiosa, ok? Vamos lá, vamos entender essa parábola. Veja só, Jesus ele é o nosso exemplo de como fazer uma interpretação de uma parábola. Primeiro, Jesus ele não perde tempo explicando para aquele jovem o azeite, né? O vinho. Eu acho que você já deve ter escutado pregação sobre o bom samaritano e o pessoal, não, o azeite simboliza isso. Estou mentindo? Né? O vinho significa isso, o denário significa aquilo. Gente, não é o propósito da parábola. A parábola ela tem uma mensagem a trazer. Qual que é a mensagem? O próximo. Quem é o próximo? E aí, uma outra questão, tá? Nessa parábola em específico, eu não sei quem que respondeu aqui Jesus, mas o bom samaritano aqui não é Jesus, tá? O bom samaritano aqui deveria ser cada um de nós que estamos aqui nessa sala de aula. Cada cristão deveria ser um bom samaritano. O que aconteceu aqui? Nós temos um homem, não se é identificado a sua natureza, se ele era judeu ou não, tá? Ele desce para Jerusalém e ele é apanhado por salteadores, por assaltantes. Na sequência vem um sacerdote. Existia dentro vamos dizer assim, da religião judaica, alguém mais importante do que um sacerdote? Não, né? O sacerdote era a autoridade máxima. Enfim, e ele, passa bem longe. Ele faz de conta que aquele homem não existe. Depois vem um levita. Os levitas cuidavam do templo, cuidavam da dinâmica da casa do Senhor. E faz a mesma coisa. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus ele está querendo mostrar o erro da religiosidade judaica. E às vezes, irmãos, e isso daqui é um debate público muito interessante, tá? Nós somos como sacerdote, como levita. Nós somos apenas religiosos e não servimos a Cristo. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Nós somos tão religiosos que nós não conseguimos, por exemplo, dialogar com alguns grupos que não, vamos dizer assim, pensam diferente de nós. Eu sempre faço para os irmãos essa pergunta. Se chegar um travesti, sei lá, um homem vestido de mulher em nossas igrejas, como que nós o receberemos? Nós vamos colocá-lo lá no seu lugar e vida e culto que segue? Ou nós vamos fazer uma cara de surpresa, de espanto? Entendeu? Então note que Jesus ele está querendo trazer os fariseus para uma ideia do seguinte, aquele doutor da lei e todos os religiosos que escutavam, vocês são tão religiosos, mas vocês não estão aptos a discutir e a cuidar da demanda dessa sociedade. A igreja, meus irmãos, ela é reino de Deus, sim, mas ela é também uma extensão do reino de Deus para essa sociedade. Então,
nós temos, por assim dizer, a obrigação de tocar essa sociedade. Mas às vezes nós somos tão religiosos que nós não conseguimos fazer isso, entendeu? Nós não conseguimos compreender as demandas que essa sociedade tem, tá bom? E aí vem o samaritano. Quem eram os samaritanos, meus irmãos? Os samaritanos, nós precisamos entender uma coisa, né? Eram considerados pelos judeus como pagãos, né? Imundos. Alguns judeus colocavam na conta dos samaritanos a destruição da tribo do norte, como se os samaritanos tivessem culpa, né? Mas não, ali os israelitas que ali estavam também fizeram alianças e foram para os costumes dos samaritanos. Enfim, eles eram pessoas dentro da lei dos judeus desprezíveis, né? Desprezíveis. E foi justamente esse samaritano, considerado gentil e pagão, que cumpriu o mandamento de Levíticos 19, 18, 33 e 34, que é o quê? Um mandamento acerca do próximo, né? E, em contraste com o sacerdote, com o levita, que representava a religião oficial do povo judeu. Só que olha que interessante, Jesus, ele vai perguntar assim, né? Quem te parece ter sido o próximo? Jesus, veja que ele não responde. Por que Jesus não responde? Porque Jesus queria que o jovem pensasse, e automaticamente que todos aqueles que o escutavam ali na questão aqui da parábola, pensasse, né? Então, o samaritano não perdeu tempo pensando se a vítima do assalto era ou não seu próximo, para merecer sua ajuda. Ele se fez próximo do necessitado e o tratou com rara bondade. Diante disso, o doutor da lei não se dignou a responder diretamente com a palavra o samaritano. Veja que mesmo diante de uma verdade tão profunda como a que Jesus expôs, o doutor da lei ainda continuou preso à sua, à sua religiosidade, porque ele se nega a responder que foi o samaritano. Ele falou, foi o homem que o ajudou. O que Jesus falou? Então vai e faz o mesmo, você já entendeu. E compreendeu? Então, essa parábola é um exemplo, gente, de que nós temos que trabalhar vamos dizer assim, o núcleo da parábola e não ficar procurando explicações ou interpretações em pontos no qual o próprio Jesus não deu ênfase, tá bom? Mas isso nós vamos tratar daqui a pouco na outra aula, no próximo capítulo. Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Alguma pergunta? Legal, então vamos lá. Qual o número de parábolas proferidas por Jesus, né? Isso daqui é uma questão bem interessante, por quê? Porque alguns vão falar 51, outros 39, outras 36. Mas fato é, pessoal, o número de parábolas e de ensinos proferidos por Jesus, vocês podem ter certeza, foi muito maiores do que aqueles que estão registrados nos evangelhos. Sérgio, mas se foi, por que só chegou a nós essa quantidade? Porque foi o que Deus, por sua misericórdia e soberania, achou que era o suficiente para nós aprendermos e nos edificarmos, tá bom? Então, por isso que não entrou outras, tá bom? Mas vamos lá. O evangelho que mais contém parábolas é o de Lucas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por quê? Porque Lucas, ele foi um estudante, né? Ele estudou para escrever. É a minha visão. Eu vejo assim, ele como mais minucioso.
no seu trabalho hermenêutico, digamos assim. Ou só acrescentando também o que o irmão William falou, porque ele escreveu para os gregos, direcionado para os gregos assim, eles, por ser, né, aquela intelectualidade, para alguma forma Jesus falar com eles também? Boa. Mais alguém? Pessoal, basicamente são esses dois pontos mesmo, tá? Primeiro, Lucas, ele dos 4 evangelhos, Lucas ele faz o papel de um historiador, tá? Ele vai às fontes, por isso que o evangelho de Lucas traz detalhes que outros não trazem, tá? Ele vai às fontes, ele pesquisa, e esse ponto que o irmão Everson colocou, o Lucas, ele está escrevendo para um povo grego. E esse povo grego, eles tinham ali os seus, em seus filósofos, os sábios do seu tempo, né? As pessoas que moldaram a sua forma de pensar e de conceber o conhecimento. Então, eles tinham Sócrates, Platão, Aristóteles, Epícoro, eles tinham vários, né, vários Demócrito, enfim, vários. Então, possivelmente, Lucas queria mostrar que Jesus, na sua simplicidade de expor a mensagem do reino, foi muito mais sábio do que eles. Por exemplo, gente, eu gosto demais de filosofia. Então eu li a República de Platão. Alguém aqui já leu a República de Platão? Então, é um livro um pouco mais difícil. Se você lê o Banquete a Sócrates, né? Se você lê Política de Aristóteles, a Ética de Aristóteles. Então, são livros um pouco mais complexos. Que uma pessoa comum, pessoal, e agora não é desmerecendo as pessoas que às vezes não têm um certo grau de estudo, mas é uma questão que uma pessoa comum, ela não vai, ela vai ter dificuldades de entender, entendeu? Ela vai ter dificuldades. Não só esses, né, mas quase todos os filósofos. Por quê? Porque eles não tiveram talvez a mesma preocupação que Jesus teve, de mostrar coisas profundas, mas de forma que o povo simples compreendesse, tá? Então, Lucas quis mostrar que Jesus era o mestre por excelência, mas foi um mestre que, diferente daqueles filósofos, se fez entendido. Eu acho isso sensacional, pessoal. Quando a pessoa tem estudo, mas ela se faz compreendida. É muito bom isso, né? Eu sempre uso como exemplo o saudoso Antônio Gilberto. O homem era doutor, um homem mega inteligente, mas se você escuta uma mensagem do Antônio Gilberto, um adulto entende, uma criança entende, porque ele fazia-se compreendido, né? Ele fazia. Mas isso também é estilos, tá, pessoal? Tem gente que tem um estilo mais, né? Nós podemos pegar aí pessoas hoje que são doutores e que também se fazem bem compreendido. Um exemplo, o Vailate, o Saião. Quem aqui já escutou o mestre Saião pregando? Você não fala que o Saião é doutor, né? Professor da USP. E o Saião, ele prega, ensina de um jeito que qualquer pessoa compreende. Eu acho que isso é uma coisa que fica de lição para nós, tá bom? Nessa nossa caminhada quanto ensinadores e professores. Tranquilo? Então, o ensino de Jesus era diferente por conta disso, tá? O Evangelho de João, pessoal, tem poucas parábolas, tá? Alguns vão colocar, por exemplo, que talvez a questão do bom samaritano, do bom pastor, né? Da vinha, são parábolas, né? Outros falam que não, tá? Não se tem assim um consenso. Então, alguns consideram que lá no capítulo 10, o bom pastor, e no capítulo 15, a parábola a questão da vinha são parábolas, outros não compreendem isso. Mas fato é, o Evangelho de João, suponhamos
compreendamos que essas duas sejam parábolas. Ele não tem tantas parábolas porque a proposta de João foi diferente dos demais evangelhos. Já tinha os 3 escritos, João ele quis explorar mais a parte teológica, a parte do ensino de Jesus. Por isso que no Evangelho de João há principalmente milagres que em os outros evangelhos não há. Por quê? Porque a proposta de João é mostrar que Jesus é o verbo que se fez carne, tá bom? Então, é por conta disso que o Evangelho de João só tem essas 2 parábolas. Eu queria perguntar para vocês aqui, né? Como estamos numa sala de aula, quem aqui considera a passagem do capítulo 10 do Bom Pastor e do capítulo 15 da Vinha parábola? Alguém? Ou quem não considera, ou quem não sabe de nada? Eu acho que são sim parábolas, essas duas mencionadas. O irmão William considera parábola. E você e os irmãos aí? Fala, Everson. Eu nunca ouvi ela como parábola, assim, sempre ouvi as ministrações, saudações como não sendo parábolas. Ah, legal, mas você considera parábola ou não? Ah, não sei. Nunca. Tá, Não. legal. Vamos lá, alguém É mais? interessante o contexto das duas, porque são curtas, bem mais curtas do que as outras parábolas, né? Não tem uma história, todo um contexto, são bem mais curtas, mas ainda assim está usando uma figura de linguagem, né? Que é usada nas parábolas, né? Então traz essa dúvida. Parece que é, né? Mas não é tão longa, não tem tanto contexto assim. Mas tem essa figura de linguagem, falando do pastor, da ovelha, e trazendo algo da vida real, né, da vida real, principalmente deles, né, o pastoril, a parte agrícola que você já comentou também. Legal, isso. Pessoal, ó, vamos lá. É como eu falei, não há um consenso. Por exemplo, Dr. Saião acha que é parábola, né? Outros acham que não. Mas se você olhar toda a estrutura, tanto da vinha como do Bom Pastor, ela tem uma estrutura que nos indica uma parábola, entendeu? Eu, particularmente, defendo como parábola, já preguei principalmente João 15 como parábola, já preguei João 10 como parábola. Mas assim, como não, diferente das outras, né? Dos outros evangelhos que diz assim, e contou-lhes uma parábola, não é assim geralmente? No evangelho de João não fala, né? E contou-lhes uma parábola para mostrar e tal. Não, começa, capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e assaltante. E no capítulo 15 começa, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então é por isso que fica essa dúvida, se é parábola ou não, tá bom? Então assim, para os irmãos que acham que é parábola, amém. Para os que acham que não, tranquilo do mesmo jeito. A verdade é o ensinamento que essas duas passagens nos traz. Tranquilo? De boa? Então, irmão Everson, fica tranquilo, tá? Legal. Podemos continuar aqui? Então, vamos continuar aqui. Na página 78 em diante, até a página do livro-texto de vocês aí, a página 83, o irmão Antônio Sebastião ele traz uma relação das 51 parábolas e partes da sua explicação, tá bom? Eu não vou falar dessa parte porque está aqui. Então, só usar como exemplo aqui, ó. Lucas 12, 16 a 21, a parábola do rico insensato. Qual que é o ensino? A loucura de confiar nas riquezas, ocasiões de disputa de dois irmãos quanto à herança. Entendeu? Eu achei muito didático essa parte aqui. Então,
quando vocês forem pregar, ensinar acerca das parábolas de Jesus, vocês já têm aqui, por exemplo, uma relação de como vocês podem aplicar, entendeu? O que eu achei inteligente nesse quadro, nessa relação que o irmão fez? Ele nos mostra a ocasião e ele nos mostra a tônica, que é o que eu sempre ensino, inclusive no meu curso de hermenêutica. Pessoal, parábola, você vai pregar, você tem que focar na tônica, no centro da parábola, entendeu? E não ficar focando em coisas que, por exemplo, não tem tantas, vamos dizer assim, não tem tanto sentido. É como eu sempre cito a parábola das 10 virgens, né? Gente, a parábola das 10 virgens, ela nos traz um ensino sensacional, mas cá estamos nós procurando entender, por exemplo, o azeite, a lamparina. O pessoal foca nisso e esquece do centro da parábola. Qual que é o centro da parábola? Meu irmão, vigia, esteja preparado. Aí você vai dentro das escrituras sobre a questão da vigilância, você tem lições sensacionais, entendeu? Então, eu acho que esse quadro que o irmão Antônio Sebastião fez ficou muito bom, tá bom? Alguém leu? A irmã Paloma. Quer comentar alguma coisa, irmã Paloma, desse quadro aqui que você leu? Irmão Everson também, irmão Rogério. Muito didático, né? Acho que não tem nem muito o que comentar. É bem interessante. Mostra até a ocasião para a gente entender a figura ali de linguagem que foi usada, né? E o ensino achei bem legal. Então, qualquer dúvida, né? Vai falar alguma parábola, só correr aqui. Exatamente. Irmão Everson, quer comentar? Irmão Rogério. Eu concordo com a irmã, e é bom, né, cara, até para a gente explanar aí um sermão, fica muito mais fácil a gente escrever, né? Tá certinho. Muito bom. Não correu o risco da gente viajar, né? É bem por aí. É bem por aí. Legal, pessoal. Vamos continuar aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Tá certo. Então, dito essa questão aqui, nós temos, vamos avançar aqui no nosso estudo. E aí, uma pergunta feita pelos discípulos. E aí eu acho que é a pergunta que ecoa para nós. Por que Jesus falou em parábolas? E aí? Ô, professor, será que é por uma das causas, né? É porque eles eram simples também, não tinha tanto acesso ao conhecimento? Aí Jesus, para facilitar, usava as coisas ali do campo, as coisas que eles estavam habitualmente, né, do dia a dia deles, para poder explicar acerca dos céus, do reino dos céus? Ou é porque também os céus é algo que nós nunca vimos, né? E Jesus, como trazendo essas boas novas, para que eles pudessem compreender também? Uma boa. Então, trazer realidades espirituais para, para a nossa realidade. Muito bom, irmão Everson. Mais alguém? Pai do Senhor, irmãos. Amém. Eu concordo também com a visão do Everson, acho assim interessante a fala dele. Eu acho que Jesus trouxe a simplicidade daquele momento para trazer grandes realidades, né, para aquele povo, né? Então acho assim, concordo também com essa visão aí. Legal. Mais alguém? Ele trazer exemplo do dia a dia, né? Do cotidiano ali, do contexto ali, do histórico, né? Da época. Isso facilitava o pessoal entender melhor, né?
Até que eu acho que o senhor falou no início da aula, se não me engano. Isso, legal. Sérgio, Basi- eu acho que Jesus sabia, desculpa. Eu acho Não, que pode Jesus falar. sabia que até para os nossos dias elas seriam aplicáveis, né? Não era só para aquele povo que era agropecuário, que tinha a vida no campo, mas que até para nós o entendimento seria muito mais fácil através dessas parábolas. Então, são contextos, ensinos que serviriam para aquele povo naquela época e continuam servindo para pessoas de todas as outras gerações, né? Legal. Ó, isso daqui que vocês falaram, pessoal, é muito interessante, muito importante. Primeiro, nós temos aqui a realidade do quê? De que Jesus ele procurou fazer com que as grandezas do reino de Deus fossem transmitidas a nós de forma que todos nós compreendêssemos, assim como para a época dele. E uma outra questão, pessoal, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro do Paulo Wan, e falou Deus na língua dos homens. Inclusive, eu montei uma grade de uma disciplina para uma faculdade, e eu usei muito esse livro. E o que o Paulo Wan faz de forma sensacional? Ele mostra-nos, por meio da história da Bíblia, de que a Bíblia foi um livro que Deus deixou à nossa disposição pensando na nossa linguagem. Entendeu? Então vamos lá. Todo texto, por mais difícil que ele seja de compreender, mas estudando um pouquinho você consegue ter uma compreensão dele. Então Deus de fato falou na nossa língua. Deus falou na nossa língua. Entendeu? Então, as parábolas é isso, é Deus falando, Jesus trazendo as realidades do reino dos céus para o nosso contexto, entendeu? Para o nosso contexto, tá bom? Então, só que Jesus ele deixou uma coisa bem interessante, e mais uma vez eu volto a dizer para vocês, né? É uma pergunta que eu sempre me faço. Jesus ele vai falar o seguinte, que aos filhos do rei são revelados os mistérios do reino. E ele vai falar que esses filhos do rei são quem? Os pequenininhos, né? Não são os doutores da lei. Mas cá entre nós, pessoal, se você ler as parábolas, né? E é simples de compreender. E aí é onde eu faço a pergunta: aqueles doutores não compreendiam porque Deus cegou o entendimento deles, ou porque eles não queriam entender? É aquela coisa, é tão simples, é tão óbvio, que eu não aceito. É igual, por exemplo, para nós cristãos, o futuro. Nós não temos problema porque está lá nas escrituras, né? Nós lemos e sabemos, é isso que vai acontecer, está nas escrituras. Agora você vai para um físico quântico, para um filósofo, ele acha tão simplista que ele não quer aceitar. É com base nisso que eu faço essa pergunta, né? E eu queria saber de vocês, agora eu acho que é o momento. O que vocês acham? Eu acho que era a arrogância deles. Porque eu acho que sim, eles conseguiam entender e ficavam até um tanto que furiosos, né? Eu acho que era a arrogância da parte deles nesse ponto, na minha opinião. Eu acho que foi pela idolatria deles, entendeu? Eles eram tão idólatras que eles estavam cegos. Eles não conseguiram enxergar ali na simplicidade que Jesus estava falando. A idolatria, eu acho que pesou muito na época lá. E pesa hoje também, né? Que muitos ainda não se converteram com a da idolatria, né? Com a da carne. Legal, é bem por aí mesmo. Mais alguém? Caso eu acho assim, Deus ele teve muita misericórdia de nós, independente da situação. Ele abriu os nossos olhos para nós enxergarmos o que Deus nos direcionar. Mas naquela época também, até gostariam de chegar até Jesus, mas com medo de perder certas coisas ou de estarem
assim, ó, ele já agora acredita em Jesus, então havia uma briga entre eu quero, mas eu também não posso. Então, muitos se perderam, acho que naquela época, até nos dias de hoje, porque tem medo de ser um cristão, de estar declarando para as pessoas que realmente servem a Cristo. Então, essa é a minha opinião. Bem por aí. Eu acho que também, só complementando aí, foram muito boas explicações, pelo fato deles serem mestres, né, doutores, de ter um conhecimento vasto, eu acredito que as coisas simples eles invalidavam, não porque somente eram simples, porque também Jesus, como um novo pregador ali, e se eles começassem a dar muito crédito, validando, né, e exaltando esse ensino, eles talvez entram na idolatria, né, de perder o pedestal deles, né, a posição deles, e os seguidores começar a dar mais crédito para Jesus também. Aí eles tinham esse medo também de perder, né, essa atenção, porque os religiosos, né, os fariseus eram os homens intelectuais da época. Aí se eles começam a falar, nossa, não, é verdade, Jesus, né, esse novo mestre aí eles iam perder o lugar de destaque deles e ia ficar, né? E também o método de ensino dos fariseus, né? Eu acho que também eles iam perder também, né? Essa moral, essa linha de ensino deles, que era vasto, né? Pode ser isso. Pessoal, tudo isso que vocês falaram é muito, assim, tá dentro. Temos a questão do orgulho deles. Eles eram orgulhosos de fato, tá bom? Eles eram orgulhosos. E segundo, eles tinham talvez, como o irmão Everson colocou, essa questão de querer perder o posto, né? E assim, como eu posso falar para vocês? E o povo entendia e gostava dos ensinos de Jesus. Então, para eles era meio complicado. Mas, acima de tudo, também tinha a questão o ser humano, vamos pensar assim, o ser humano, e isso, gente, eu vou falar para vocês, tá? E eu não tenho medo nenhum, assim. A minha grande luta é comigo mesmo, tá? Em que sentido, Sérgio? Por misericórdia, o Senhor vem abrindo as portas, eu venho estudando. Como eu disse agora, estou fazendo mestrado, já está em vista, eu quero fazer doutorado. E qual que é a minha grande luta? É não deixar o conhecimento ser o meu Deus. Então, assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês que já aconteceu comigo. Tá? E eu não sou o único. Nicodemos, uma vez falando que quando ele fez o doutorado dele, ele passava pela mesma situação. De você olhar assim, ler uma palavra para você pregar e você, sabe assim, quando a sua, vamos dizer assim, a sua mente vem e diz assim, será que é possível acontecer isso mesmo? Ter acontecido, né? Recente mesmo eu fui pregar sobre a multiplicação dos pães. E eu lendo ali, aí será que foi possível ter se multiplicado mesmo? Aí é onde nós vamos orar, entendeu? Vamos orar. Fui orar, falei, Senhor, que jamais eu seja levado a duvidar da tua palavra e do teu poder. Entendeu? E essa é a luta de qualquer de qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus que se propõe a estudar. Eu falo porque eu tenho amigos que passam pelas mesmas situações. Entendeu? Essa é a nossa grande luta, não deixar a famosa letra mata. Aquilo que Paulo está falando é da lei, mas assim, pessoal, o conhecimento pode nos matar mesmo, se ele nos dominar. Então eu acho que aqueles homens estavam mortos nos seus conhecimentos, como disse o irmão Marcelo, a ponto, né, irmão Marcelo, de você olhar e falar assim, nossa, é tão fácil ser salvo? Só precisa disso?
Por quê? Porque o homem ele quer colocar um monte de coisa, não é? Como disse a irmã Paloma, poxa vida, o futuro é isso? Mas o homem prefere filosofar, né? Para onde iremos, da onde viemos. E as escrituras estão ali tão simples, né? Mostrando, viemos de Deus. A proposta é nós irmos para Deus. Então, eu penso, e até completando aí que o irmão Everson colocou, ele foi muito feliz quando ele falou, aqueles homens, eles estavam mergulhados na sua religiosidade de um jeito que eles não conseguiam entender que o reino de Deus é simples. E Jesus várias vezes falou, olha, o reino de Deus é como uma criança, para entender a dinâmica. Pô, veja só, gente, uma criança é tão simples para ela o reino de Deus, e para nós é tão complexo, né? O meu filho, quando tinha 3 anos, eu acho que ele viu uma história, enfim, falando de morar no céu, e eu não esqueço, ele tinha uma malinha de ferramenta de brinquedo, e ele pegou aquela malinha, ele colocou os brinquedos dele, ele pegou uma fruta, colocou e falou assim, para mim e para minha esposa, papai e mamãe, eu já estou preparado para ir morar no céu com Jesus. Eu estou levando meus brinquedos, que eu quero brincar com Jesus, e estou levando essa fruta porque eu vou comer com Jesus. Gente, para nós, não, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E para criança é tão simples, né? Então, eu penso, irmãos, que a dificuldade daqueles doutores da lei foi compreender essa simplicidade que é o reino de Deus. E o reino de Deus é simples, tá? Somos nós que complicamos, somos nós que dificultamos. Por isso que Jesus falou, vocês não entram e não deixam quem quer entrar que entre. É como nós fazemos, né? Esse monte de igreja, esse monte de coisas, e as almas perecendo por falta. Tem um hino do Tony Tito que eu gosto muito, que é a Igrejinha Velha do Interior. Quem aqui foi para o interior vai saber o que eu estou falando. Aquele interiorzão mesmo, né? Não esse interior que já que é quase capital, igual Campinas, não é mais interior para mim. Aquele interiorzão mesmo. Você chega lá, tem uma igreja simples, povo simples, o pregador é simples. E é tão simples de você entender assim o reino de Deus ali, não é? Então é isso que eu estou falando. Tranquilo, pessoal? Vamos avançar aqui nos nossos estudos. Agora, lição 4. O irmão, nós vamos trabalhar aqui, agora, já a questão das regras, né? Como interpretar os princípios básicos. E vamos trabalhar aqui algumas parábolas de Mateus, capítulo 13. Por que algumas? Por que não todas, né? Porque a partir da lição 5 e lição 6, aí nós trabalharemos mais, tá bom? Então vamos lá. A regra áurea, ou a regra central para se interpretar uma parábola. Vamos lá, agora é a hora de você anotar aí, tá? Primeira coisa que eu preciso compreender quando eu vou interpretar uma parábola, pessoal. Primeiro, eu preciso pedir a orientação do Espírito Santo. Não só a parábola, mas todas as vezes que eu for ler a Bíblia, eu devo orar antes. Espírito Santo, me ilumina. O meu intelecto é caído, né? A minha mente, ela é caída. Eu não consigo, Senhor, eu não consigo, por mim mesmo, compreender a tua palavra, compreender as verdades do teu evangelho, e eu preciso ser iluminado pelo Senhor, ok? Esse daqui é um ponto, tá? Dito isso, né, nós vamos para o segundo ponto, que é evitar alguns erros, tá? Primeiro, vamos entender o conceito de parábola. O conceito de parábola, segundo Chaplin, vem do grego
parabole, que significa pôr ao lado de. Então, com o sentido de comparar. Eu preciso comparar, tá bom? Preciso entender isso, que a parábola, ela é sempre uma ilustração de algo que tem um sentido real, tá? E essa é a diferença da parábola para a fábula. A fábula, ela é impossível de acontecer. A parábola, ela é possível, do semeador. Todo mundo aqui sabe que se você plantar uma boa terra, vai nascer uma boa árvore, um bom fruto. Essa é a ideia, tá? Agora, o outro erro que nós temos que evitar é o de ficar colocando ou dando significado, ou tentar extrair significado de cada parte da parábola. Até na página 93, o irmão Antônio Sebastião coloca aí. Esse é um erro que nós devemos evitar. Então, por exemplo, a parábola do samaritano. O vinho e o azeite são importantes? Não. Se você olhar bem ali, o importante é muito mais o preço de denário que ele paga do que o vinho e o azeite. Não que não fosse, não, a atitude dele deve ser menosprezada, mas ele tira do próprio bolso para pagar a estadia daquele homem que ele nem conhecia. Mas qual que é a tônica dessa parábola? É mostrar o amor ao próximo, o cuidado ao próximo. Então, com base nisso, eu posso já dissertar sobre o amor ao próximo à luz das Escrituras, tá bom? Então, esse é um erro. Agora também, eu preciso entender que há molduras na parábola que são importantes, entendeu? Por exemplo, a do bom samaritano, da semente. A semente, ela é importantíssima. Mas tem as terras, tem as pedras, não é? Tem os espinhos, são molduras, entendeu? E aí, uma regrinha de ouro que não está no livro que eu aprendi com um professor meu. Sérgio, geralmente a moldura, quando ela tinha algum valor, o próprio Jesus deu interpretação para ela. Haja vista a parábola do semeador. Jesus fala do espinho, da pedra, da boa terra. Jesus fala dos pássaros. Por quê? É a moldura que é importante para eu entender a parábola. Agora, aquilo que Jesus não falou da moldura, não perca muito tempo. Você pode compreender para trazer uma luz, mas não perca tempo. Talvez aquilo não seja importante para a tônica da parábola, tá? Uma outra questão que eu preciso entender na parábola, pessoal, e anote aí que isso é importante, tá? As parábolas que Jesus explicou, eu não tenho o direito de dar uma outra explicação em cima. Eu vou contar para vocês uma questão muito interessante. Eu não estava no culto, mas foi muito interessante. Uma pessoa estava em um culto e o irmão foi pregar sobre a parábola da semente, né? E aí, quando chegou ali na parte que o irmão foi falar sobre a questão dos espinhos, ele teve a ousadia de falar que os espinhos eram quem? Os crentes velhos. Da onde que ele tirou isso? Talvez ele quis trazer um ensino para a igreja, enfim, mas ele falou coisas que não caberia ali, porque o próprio Jesus falou o que eram os espinhos, né? As preocupações que sufocavam. Então, aquilo que Jesus já explicou da parábola, eu não posso dar outra explicação. Jesus explicou, Jesus falou, a minha palavra tem mais autoridade do que a de Jesus. Entendeu? Então é isso. Mas vamos lá. Alguns princípios básicos para interpretar a parábola. Primeiro princípio, não esquecer jamais que as parábolas servem para ilustrar doutrinas e não para estabelecê-las ou criá-las. Pessoal, isso daqui é um grande ponto na nossa aula. Entendeu? As pessoas usam parábolas às vezes para
estabelecer doutrinas, para criar doutrinas. E não pode. As parábolas, elas são feitas para ilustrar. Entendeu? Por isso que tem uma regrinha de ouro na hermenêutica e na exegese, que é o seguinte: doutrina geralmente vai para as cartas de Paulo no Novo Testamento. Entendeu? Viaja para as cartas de Paulo, porque Paulo foi o homem que Deus usou para doutrinar o cristianismo. Entendeu? Agora, por exemplo, pessoal, eu vejo pessoas pegando, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro e trazendo doutrinas, ou estabelecendo doutrinas acerca da vida pós-morte. E Jesus, ele está ilustrando ali apenas uma ideia do quê? De que pessoas que mesmo religiosas, mas que se preocupam apenas no luxo, se preocupam apenas com o seu bem-estar e não amam o seu próximo, entendeu? Elas estão correndo sérios riscos de perder a salvação e ir para o inferno. Entendeu? Agora, isso é só um exemplo, tá? Então, assim, eu preciso compreender isso. Segundo ponto, segunda regrinha básica: toda parábola contém uma verdade central, o núcleo. E aqui é onde muitos erram. Parábolas das 10 virgens, qual que é o núcleo dela? Esteja pronto, vigie, esteja preparado. E tá lá o pessoal falando, e as 5 loucas, as 5 prudentes, significa que 50% sobe, 50% fica. Não sei se alguém já ouviu esse tipo de pregação, né? Ou não, o azeite é isso. O irmão Marcelo colocou, infelizmente já ouvimos. Não, o azeite é isso, a lamparina é aquilo. Gente, e ali tem uma tônica. O tema central é: esteja pronto, vigia, esteja preparado. Entendeu? É só isso. E outras parábolas mais, né? Terceiro, ater-se ao núcleo ou à essência da parábola. Isso daqui é um ponto interessante, pessoal, tá? Quando nós nos atemos ao centro, ao núcleo da parábola, nós evitamos ficar procurando ilustração em tudo, né? Em tudo. Aí, por exemplo, ó, na página 96 aí, o irmão Elenay Cabral, a fim de ilustrar, ele nos traz um exemplo da parábola do filho pródigo. Abre aspas. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, devemos considerar os seguintes elementos: o pai, que representa o amoroso Deus; o filho mais novo, que ilustra o pecador espiritualmente perdido; e o filho mais velho, que lembra o crente inconformado com a misericórdia divina em relação ao filho que volta a usufruir dos favores imerecidos do Pai Celestial. Ok. Agora eu pergunto para vocês: quantas pregações do filho pródigo o pessoal se atém ao filho velho? Poucos. O pessoal fala do porco, fala da comida do porco. Aí o mais criativos, né, fala que ele foi, apanhou, roubaram ele. Mas essa daqui é o núcleo da parábola, entendeu? Ou seja, por conseguinte, olha que o irmão vai colocar aí, gente. Não devemos nos preocupar em achar significados para os porcos, para as alfarrobas que estes comiam, para o anel, para a roupa nova. Nós temos que nos preocupar com a atitude desses três, entendeu? Né? Uma outra questão está na página 96 também, ó. Podemos citar ainda que, por falta de conhecimento dos princípios fundamentais da interpretação das parábolas, temos ouvido por muitas vezes pessoas alegando haver uma contradição entre a afirmação de Davi
e a condição do mendigo na parábola do rico e do Lázaro. Por quê? No Salmos 37, 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Na parábola do rico e do Lázaro, não diz que o mendigo era um homem justo, e no entanto estava esmolando. Aqui as pessoas do rico e do Lázaro não constituem a essência da parábola, mas apenas caracteres secundários para dar corpo à mesma. Por quê? Porque o rico e o Lázaro não são a tônica. Qual que é a tônica? A tônica é o seguinte, é mostrar, como eu posso dizer para vocês, nós vamos trabalhar ela, mas só a fim de adiantar, os conceitos religiosos que aqueles homens do tempo de Jesus que estão escutando aquela parábola tinham. Vou só citar um exemplo que talvez vocês não saibam, tá? Mas quem for fazer o meu curso de filosofia e de hermenêutica agora, a parte 2, nós vamos adentrar nas parábolas. Você sabe por que que Jesus ele fala do seio de Abraão? Na parábola do rico e do Lázaro? Vou dar um pontinho para quem acertar na prova. E aí, eu explico ou deixo essa para a prova? Não, explica aí. Pessoal, vou explicar. Havia uma tradição entre os judeus que dizia o seguinte, que na eternidade, né, no mundo vindouro, Abraão estava na porta, na entrada do paraíso, um tipo de São Pedro. E olhando o seguinte, todos os homens que tivessem sido cortado o seu prepúcio, tivesse o sinal visível, podiam entrar no paraíso por serem filhos de Abraão. Quem não tivesse, era condenado a não entrar no paraíso, ia para o Hades. Na parábola do rico e do Lázaro, o rico é o religioso, entendeu? Tem o seu prepúcio cortado. Mas veja só, um dos detalhes dessa parábola. Aquele homem provavelmente não guardava o sábado, que para um judeu era lei. Porque diz que todos os dias ele fazia festa. Ou seja, ele tinha o sinal visível da lei, mas não guardava o espírito da lei, o princípio da lei. É como os muitos hoje que conhecem as escrituras, mas não vivem a escritura. Entendeu? Então, qual que é a tônica da parábola do rico e do Lázaro? Não basta ser religioso. Você precisa viver a verdadeira religião para com Deus e Pai, que é qual? Visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Entendeu? E para aqueles homens foi duro o discurso. Por quê? Jesus falou, entre outras coisas, né? Olha, vocês precisam entender que o fato de vocês serem circuncidados não garante para vocês salvação, não. E aí vocês podem ver que Jesus termina a parábola do rico e do Lázaro, não é? Aí ele vai falar a parábola, a sequência é essa, a parábola das ovelhas perdidas, depois a parábola do filho pródigo, né? E na sequência, a parábola do rico e dos Lázaro. E se você pegar todas elas, Jesus está indo contra o sistema religioso judaico, dizendo, entre outras coisas, vocês são religiosos, vocês dizem ser filhos de Abraão, mas vocês nem sequer guardam o básico da lei. Sabiam dessa? Então, tá vendo? Vamos continuar aqui. Uma parábola não pode ser interpretada no sentido literal, né? No sentido literal. Eu posso tirar lições, mas eu não posso interpretar uma parábola, muitas das vezes, no sentido literal. Por exemplo, o rico que está no Hades queimando no inferno, né? Vamos dizer assim, ele fala, pai Abraão, molha
o seu dedo aqui na água e molhe a minha língua. Opa, eles estão ali em alma, né? Como que eles têm sede? Vocês estão entendendo? Mas Jesus quer nos trazer uma lição. Qual que é a lição? É o tormento que essas pessoas sofrerão por rejeitarem a palavra de Deus. Uma quinta regra é: uma parábola não pode ser interpretada por método analítico, ou seja, cada parte do versículo. Isso nós já basicamente falamos, eu não posso. Sexto, o conhecimento do contexto é essencial para se interpretar uma parábola. Então, compreender o porquê que Jesus fala da mulher que ficou desesperada quando perdeu aquela dracma, compreender a questão das ovelhas, tudo isso faz bastante sentido quando eu compreendo o contexto. Tranquilo? Vamos avançar aqui? Já indo para o final da nossa aula, aí nós temos aí algumas parábolas de Mateus 13. É o Sermão do Monte, a instrução dos discípulos, aí temos as parábolas do reino, que é o capítulo 13. Essas parábolas do reino, né, lá de Mateus capítulo 13, né, elas têm como objetivo nos trazer grandes lições acerca do reino de Deus. E ela começa pela parábola do semeador, né? E qual que é a ideia de Jesus? É fazer aqueles homens compreenderem o que são ou o que é o que é o reino de Deus, tá? E aí, só tem uma questão muito interessante, o porquê. E aí eu queria saber de vocês, tá? Por que que aqui em Mateus é usado a expressão reino dos céus e, por exemplo, nos outros sinóticos, a expressão reino de Deus? Há diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Não há. Eu acho que é o contexto do público lá que ele estava pregando, né? Estava escrevendo, creio eu, que seja isso. Mas os dois é um igual, né? Não tem diferença, é um reino só. E aí, Mas por conta do nome Deus, né? Que era um nome impronunciável, né? Pros judeus. Foi o que eu li aqui. Que eu li na lição. Que era mais por esse sentido que ele mudou o termo e passou a usar o termo dos céus para não ter a palavra Deus, que era uma palavra impronunciável para eles, né? boa, gente, matou, é isso. Aí eu já vi pregadores, tá? Ensinadores falando, não, o reino dos céus é um, o reino de Deus é outro. Olha a importância de você entender o contexto. Então, se você vai... Mateus, ele está escrevendo para a comunidade judaica, cristãos judeus. E Mateus era um judeu. Como um bom judeu, ele não pronunciava o nome de Deus mesmo. O nome de Deus, né, era um nome que eles tinham medo. Então, para eles, era reino dos céus, entendeu? Que tem o mesmo significado de reino de Deus. Então, é só mesmo o contexto, tá bom? Então, se você pegar algum livro ou algum pregador, não, o reino de Deus é um, o reino dos céus é outro, não é essa a realidade bíblica, tá? A realidade era só a questão mesmo da pronúncia, tá bom? Da pronúncia, tá? Então, dito isso, vamos falar aqui rapidamente, né, no nosso texto 5, das parábolas do capítulo 13, né? Só trazendo ilustração, porque na lição 5 e 6 nós vamos adentrar em todas, tá? A grande questão que fica é 7 ou 8 parábolas, né? E aí, no capítulo 13, nós temos 7 ou 8 parábolas.
Vocês devem estar pensando, professor, no sábado, emenda de feriado, quer fazer a gente pensar. Vamos lá. Pessoal, quanto ao número também, até está na página 107 aí do livro, é um debate, tá? Por quê? Porque uma corrente de comentaristas considera que são 7, outras 8, e que essa oitava, denominada de parábola do pai de família, encontra-se em Mateus 13, 52, né? Que vai falar. E disse-lhes, pois, por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante ao chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E tendo concluído estas parábolas, Jesus se retirou dali. Eu, particularmente, considero como parábola, porque está dentro do escopo. No mesmo conceito das outras duas que a gente comentou, né? Exatamente. Qual que é o grande debate? É que só Mateus que traz essa passagem. Então, por isso que essa corrente que entende que neste versículo está contida aí uma parábola, nega também o caráter profético das chamadas 7 parábolas do reino encontradas no capítulo 13. Então, assim, eu particularmente defendo que seja uma parábola. Então, eu defendo que há 8. Aí, Sérgio, isso daí vai interferir no meu conhecimento, nos meus estudos, enfim. Não, por quê? Porque se você entender como parábola, você vai ter o mesmo conhecimento acerca dessa passagem. Se você não entender, a mesma questão, tá bom? Então, dito isso, nós finalizaremos essa aula aqui. Na lição 5 e 6, semana que vem, nós entraremos nessas parábolas do capítulo 13, aí nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas e como cada uma delas é importante para a nossa dinâmica hoje. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação. Pode fazer, irmão William. Professor, na verdade, assim, é uma dúvida, uma colocação a respeito da parábola da ovelha perdida. Irmão William, falhou o início do seu áudio, deu uma travadinha a sua internet. Pode começar? Na verdade, é uma dúvida sobre a parábola da ovelha perdida. Eu sei que a gente já estudou aqui que a gente não deve ficar procurando um sentido para cada parte da parábola, mas eu ouvi uma vez e me gerou dúvida. E o senhor falou também que aquilo que a parábola explica, a gente não deve reexplicar ou reinterpretar, certo? A gente sabe que o sentido dela é o amor de Jesus pelos pecadores, como a gente aprendeu aqui na lição. E a ocasião era exatamente fazer a objeção que os fariseus e escribas estavam fazendo quanto Jesus comer com pecadores. Mas eu ouvi uma vez, e a minha tradução, a que eu tenho aqui, é a João Ferreira de Almeida, ela diz assim, ó, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa, a minha tradução fala assim, no deserto, as 99. Tem uma outra tradução, que eu acho que é aqui em James, que vai falar open field, que é no deserto, campo aberto, salvo engano. Aí, no versículo 7, ele termina dizendo assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a pergunta foi, por que o pastor deixou as 99 no deserto, né? E foi embora, e quando achou a outra, a parábola fala que ele colocou no ombro, foi para casa, chamou os vizinhos e pediu para se alegrar, como também a parábola da dracma. E a pergunta que ficou foi, e o que aconteceu com as 99? E a explicação foi exatamente o versículo 7, né? Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que arrepende do que mais 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, a resposta seria que essas 99 elas nunca existiram,
Porque nunca teve 99 justos. O único justo que pisou na terra foi Jesus. Foi essa a resposta que eu tive. Eu queria saber se está de acordo, se é isso mesmo. Isso me gerou dúvida, entendeu? Boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá, então. Primeiro, essa tradução por deserto, ela é uma tradução... E assim, pessoal, eu jamais vou desmerecer o trabalho do João Ferreira, as primeiras traduções, mas a tradução mais correta é campo, tá? Então não deixou no deserto, perdida, abandonada, tá? Então vamos lá. Muitas das vezes, o primeiro erro dessa parábola, muitas das vezes essa parábola ela é usada, ela é interpretada como uma exortação à evangelização, em que os crentes em Jesus, as 99, né, são deixadas de lado, abandonadas, e a preocupação é trazer almas novas. Não sei se vocês já ouviram isso. Já viram pessoas justificando. Gente, o pecador que está lá fora precisa de cuidado, precisa de Jesus, mas os que estão dentro também precisam ser cuidados. É um erro não cuidar dos que estão dentro. O saudoso Antônio Gilberto dizia: os que estão fora são evangelizados para aceitarem Jesus, e os que estão dentro são evangelizados para permanecerem em Jesus. Então, tanto os de fora como os de dentro continuamente precisam ser evangelizados, cuidados. Ponto. Então, fala do campo. Só que olha que interessante, o Saião, eu estou até com o comentário aberto aqui, o Saião vai dizer o seguinte: note que aquele pastor não deixou as 99 abandonadas. Ele deixou em um pasto, né? Deixou em um pasto, cuidadas, né? Uma vez que ele deixou cuidada, só um minuto. Perdão, viu, irmãos? Foi uma pergunta que me fizeram aqui. Então vamos lá. Então, uma vez que ele deixou aquelas 99 cuidadas, nós estamos falando da parábola, da ideia, tá bom? Aí ele foi atrás da... que isso é uma ideia revolucionária de Deus, que mais do que acolher o pecador arrependido, toma a iniciativa de buscá-lo e trazê-lo para casa. Coisa que era colocado, vamos dizer assim, como uma coisa impossível, Deus ir atrás de um pecador. Agora vamos entender aqui essa parábola, só para vocês entenderem, tá bom? Primeiro, a história começa com um pastor que tinha 100 ovelhas, né? O pastor da ovelha perdida começa com um pastor que tinha 100 ovelhas. No entanto, uma delas se perdeu. O pastor deixou as 99 seguras no pasto e foi em busca da que estava perdida, né? Quando ele encontra essa ovelha perdida, ele carrega nos seus ombros, volta, e tão feliz que ele estava em encontrá-la, que ele chama os vizinhos para celebrar. O que essa parábola nos mostra? Mostra que Deus ama, mesmo quando nos desviamos para longe, tá bom? Aí você vai ver que no contexto vai falar o seguinte, que é uma festa quando um pecador se arrepende. A salvação de um pecador é maior motivo para celebrar que 99 justos que já estão ali. Qual que é o que nós podemos compreender isso? Jesus conta essa história para mostrar como Deus se importa com os pecadores. Assim como o pastor não desistiu da ovelha perdida, Deus nunca desiste de um pecador, entendeu? Ele nos busca, nos chama com seu amor. E quando esse pecador, ele se arrepende, há uma festa, há um prazer em Deus, né? E ela também nos lembra que não importa quantas vezes nos afastemos, Deus está sempre disposto a nos perdoar e a nos receber nos seus pastos. Agora, vamos lá.
Se nós fôssemos falar aqui das 99, quem são as 99? As 99, conforme contado por Jesus, representam aqueles que já estão próximos a Deus, os fiéis. Esses já mantêm um relacionamento com ele. Então não é que as 99 simbolizam as pessoas egoístas, não, são pessoas que estão ali, entendeu? Então, a ênfase da parábola das ovelhas perdidas, ou da ovelha que se perdeu, né, destaca o amor de Deus por aqueles que se afastam e sua alegria em trazê-los de volta ao rebanho. Os fariseus pensavam que somente quem tem a vida endireitada pode e era digno da atenção de Deus. Mas a parábola da ovelha perdida, por isso que é revolucionária, ela nos mostra uma ideia de um Deus que se preocupa com aquele que está totalmente longe do aprisco, totalmente longe do pasto, entendeu? A parábola da ovelha perdida, anote isso daí, ela se completa em Mateus 18, 10 a 14, que diz o seguinte: o que vocês acham? Né? Vai dizer assim: se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e indo procurar a que se perdeu? E se conseguiu encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Entendeu? Então, assim, essa explicação que você trouxe, irmão William, ela é uma explicação que faz sentido, mas a explicação dentro do contexto que Jesus está querendo mostrar é o seguinte: olha, vocês precisam entender uma coisa, fariseus. Para vocês, Deus só se preocupa com quem é santinho, né? Mas sabe a ovelhinha perdida? Deus também se preocupa com ela, né? Deus também se preocupa com ela. Então, essa é a grande lição para nós, né? Nós vivemos a época dos pastores que só querem ser pastores de ovelhas mansas. As ovelhas rebeldes deixa de lado. Mas a parábola das 99, ela nos traz totalmente o contrário. Tranquilo? Deixa eu ver, o irmão Langtone levantou a mão, ele abaixou, mas ele colocou aqui: peço explicação do parágrafo da página 106 do material de estudo. Qual que é a sua dúvida, irmão Langtone? Porque a página 106 só fala assim: nos ensinos de Jesus, o reino de Deus tem uma dupla manifestação. Uma, no primeiro momento, na missão de Jesus, libertando os homens que aceitam o convite para a salvação, entrando no seu reino, e a outra, ao fim dos tempos, com a derrota final de Satanás. Seria isso? Porque se for, já está bem explicado, né? A ideia aqui é o seguinte: no primeiro momento, Jesus ali ele vai mostrar a sua ideia de libertador. E no segundo momento, as parábolas que apontam para o fim dos tempos, né? O arrebatamento da igreja, a condenação dos perversos, né? Se for nesse sentido. Pessoal, Deus abençoe vocês, tá? Um bom sábado para vocês. Essa aula vai ficar gravada, tá bom? Assim que subir no Drive eu disponibilizo para vocês. E vamos todo mundo abrir a câmera aí para tirar um retrato.